adoração ao nosso Deus. Agradecer ao Senhor porque nós estamos vivos. Amém. E isso é muito bom, ter fôlego, poder glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Te convidar a ficar de pé nesse momento, nós vamos louvar o Senhor com alegria, declarando que essa é a hora da adoração. Em todo o tempo nós devemos adorar o nosso Deus. Amém? Tanto adultos quanto crianças, vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor. Agradecendo ao Senhor pelo convite que o Senhor nos faz diariamente para te adorar, para te servir, para viver uma vida que honra e glorifica o Senhor em todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor nos amou, Senhor.
enquanto nós estávamos totalmente afastados, mergulhados nos nossos pecados, o Senhor nos deu vida e nos deu vida com abundância. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de Deus de te servir. Que a cada dia, Senhor, a gente possa entender que precisamos de você em todo o tempo. Que a cada dia nós possamos entender que Jesus é nosso Cordeiro, Cordeiro Santo, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Recebe, Pai querido, o louvor e a adoração que está sendo entoada aqui essa noite. Trata com o nosso coração, trata com as nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Quantas pessoas precisam declarar que o nosso Deus é santo, santo, santo? Existem muitas pessoas, muitas vidas que ainda não se renderam ao Senhor. Estão assim, pertinho da gente. Dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, do nosso trabalho, dos nossos amigos. Então a gente vai louvar essa música como uma forma de oração ao nosso Deus. Dizendo, Senhor, todo mundo necessita de um amor que é perfeito, de perdão, de compaixão, de graça, de esperança, de um Deus que salva. E nós cremos que nosso Deus tem poder para salvar. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Passo alguns avisos de comunicado para a nossa igreja, congregação. Falar que o nosso retiro espiritual está chegando, será no dia 11 e 12 de abril. E passar também algumas informações importantes, né? A inscrição é R$ 130, alimentação mais hospedagem e transporte. Criança da congregação até 5 anos isentas. Criança da congregação de 6 a 10 anos
pagarão R$ 75 só a alimentação. Pessoas convidadas autorizadas pelos líderes pagarão 130 mais 50 do transporte, se for de van. Se não for de van, é só 130. Alguma dificuldade? Conversar com Laís ou até van. O tema nosso vai ser a beleza da santidade. Então todos estão convidados. É muita informação que eu passei aqui, mas ainda essa semana será elaborado um card, onde será colocado lá no nosso grupo, para que todo mundo possa ter, aqueles que não vieram hoje, possam ter acesso a essa informação, porque são muitas informações aqui passadas e às vezes a gente passa por uma ou por outras informações. Então, até essa semana estará um card lá para que todos possam ter essa informação de forma integral. Quarta-feira temos, no dia 4/3, culto normal na jornada bíblica, falando sobre Levítico. Então, todo mundo estará aqui convidado a estar aqui para estar aprendendo ainda mais sobre Levítico. E o tema de oração do mês mudou, assim como está sendo projetado. Todas as minhas ações, decisões, pensamentos devem ser para a honra e glória do meu Senhor. Assim como manda a palavra do Senhor, assim também está no tema. Que todas as nossas ações, decisões, pensamentos, principalmente os pensamentos, que tudo começa no pensar, deve ser para a honra e glória do meu Senhor. Que nós possamos estar orando sempre às 10 da manhã e às 8 horas da noite e a qualquer momento, porque esse tema é muito importante para nós cristãos. E o nosso versículo da semana está em Romanos 11:36. Vamos ler todo mundo junto? Pois Deus. Isso aí. Vamos lá? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Que além do tema da semana, nós também possamos estar meditando em Romanos 11:36, trazendo essa palavra para o nosso coração. E nesse primeiro momento de oração, vamos orar para que glorifiquemos o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Vou convidar a nossa irmã Marcinha para estar orando por esse tempo. Oremos. Oremos. Senhor, grande é o seu poder. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, Pai. Diante de um Deus que já conhece tudo o que vamos fazer, tudo que fizemos, tudo que estamos fazendo nesse momento. Nós queremos honrar o seu nome, Senhor. Queremos glorificar, exaltar. Só o Senhor é digno de louvor e glória, meu Senhor. Nós queremos nesse momento, Pai, nos estendermos nos seus pés, Pai. Nos humilharmos, meu Senhor, diante de um Deus perfeito, meu Senhor. Pedir perdão, Senhor, pela nossa imperfeição. Perdão pela dor que temos no nosso peito, que se chama pecado, Senhor. Mas nós temos a alegria de tê-lo dentro de nós. E queremos honrar o seu nome, meu Pai, com a sua existência no nosso interior. Queremos fazer as coisas que agradem ao Senhor. Queremos acordar e dormir, meu Pai, vivendo para agradar ao Senhor. Sua vontade é perfeita, é boa, Senhor, é agradável. Queremos tê-la como norte na nossa vida, para que as pessoas possam sentir o seu perfume através das nossas ações, Pai, dos nossos pensamentos, Senhor. Nós queremos entregar tudo que somos nas suas mãos, Pai. Queremos que o Senhor nos dê o poder de falar do seu nome, Senhor. Que o Senhor nos dê o poder de ler o seu nome na sua palavra, quantas vezes o Senhor queira, meu Senhor. Porque não é nossa vontade, é a sua vontade. Tantas vezes passamos correndo diante de sua palavra e não temos tempo. Meu Deus, que essa palavra seja viva e eficaz, Senhor, seja cortante dentro de nós, Pai. Que nós possamos nos deleitar na sua palavra, Senhor, que seja um presente, Pai, um presente para esse momento, Senhor. Que nós possamos saber a existência da sua palavra, mostrando a sua palavra para as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho todos os dias, Senhor. Nossos colegas de trabalho, Senhor.
família, Senhor, que ainda não te conhece, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia das pessoas que precisam de uma palavra que vem do céu e que nós muitas vezes não percebemos, Senhor. Então abre nosso entendimento, Deus, para que possamos falar do seu amor, Senhor. Possamos emanar o seu perfume, Senhor, embora nem seja abrindo a boca, mas que possamos mostrar o Senhor, porque o Senhor nos fala e nós ouvimos e nós obedecemos e queremos fazer isso de uma maneira perfeita para que as pessoas possam também fazer assim. É tão difícil obedecer o Senhor quando conhecemos o Senhor. Imagine, meu Senhor, obedecer sem conhecer. Então, no nome de Jesus, que possamos ser gratos em todas as coisas, Pai, que possamos, naquilo que vemos defeito, naquilo que vemos tristeza, dor, Pai, que possamos agradecer ainda assim, porque o Senhor nos diz isso na sua palavra, o Senhor nos ordena, Senhor. Então que possamos realmente colocar a sua palavra em nosso peito, em nosso coração, na nossa testa, possamos senti-la antes de dizê-la, meu Senhor. E é assim que nós oramos, acreditando que o Senhor está aqui nesse momento, que o Senhor nos ouve e que o Senhor é vivo, meu Senhor. Nós queremos dizer que te amamos, queremos que o Senhor nos permita amá-lo como o Senhor nos ama, para o louvor da sua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Neemias 9:6. Nesse momento, quem tiver dízimos e oferta, fique livre para ofertar na casa do Senhor. Convidar a nossa irmã Lena para nos auxiliar. Vamos ler a palavra do Senhor? Só tu és o Senhor, fizeste os céus até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que neles existe, os mares e tudo que neles há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos dos céus te adoram. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Esse louvor eu ouvi semana passada, através de um grupo do Serrinha, que é um compositor cego. E aí eu fui procurar para poder conhecer mais. Esse meu louvor falou muito comigo. Eu queria que vocês aprendessem ele também com a gente, tá bom? Sua presença
passar aí durante essa semana, que é um louvor que a gente tem interesse em lançar para o nosso retiro. O nome dela é Saudade. Amém. É muito bom a gente lembrar do primeiro amor. Eu me lembro quando eu assisti Jesus, nossa, era um amor. Você queria falar de Jesus. Tudo para ver era Jesus, tudo para ver era Jesus. Aí eu lá no cachorrinho, né? Chamava gente. Aí ele disse: sua dona me abandonou, arrumou outro. Aí eu disse: eu abandonei ele, arrumei outro. Aí ele parou, suspirou assim. Eu arrumei outro, arrumei outro que amar. Jesus. Aí ele voltou, suspirar de novo. Aí disse: eu tenho operação. Isso não faz comparação. Então, né, por isso depois ele entendeu, né? E Jesus estava acima de todas as coisas. Amém. Esse Jesus que eu amo até hoje, não como primeiro amor, porque você sabe que eu amo como primeiro amor, eu estou mentindo, né? Mas eu faço tudo para voltar ao primeiro amor. Amém. Eu faço tudo, eu oro, eu peço, eu clamo. Eu adoro o Senhor para voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é tudo em nossas vidas. Que nós não vamos esquecer que Jesus é nosso primeiro amor. Acima de todas as coisas é Jesus. Segundo o pai, a mãe, o esposo, a família, os filhos, né? Nós queremos sempre pensar que o primeiro amor é Jesus. Amém. Eu abençoo que Deus esses dias no seu oferta, meu Deus, que cuidar da tua casa, meu Deus, com muito amor e carinho, meu Deus. Amém. Abençoa, meu Deus, todos os irmãos, meu Deus, que estão faltando aqui no Senhor. Oh, meu Deus. Às vezes tem uma chuva, meu Deus, aí não vem. Ela está chovendo, eu não vou. Mas seja abençoando cada um não estiver, meu Deus. Esteja lembrando a eles, meu Deus, o primeiro amor, meu Deus. O primeiro amor de Deus, meu Deus, não tem chuva, não tem barreira. Tem paz, meu Deus, em pagar o Senhor. Para adorar o Senhor, meu Deus, em comunhão com os irmãos, meu Deus. E o Senhor é tudo em nossas vidas, meu Deus. O Senhor é tudo, Senhor. O Senhor é amor, o Senhor é carinho, o Senhor é paz, o Senhor é saúde. O Senhor é tudo em nossas vidas, meu Deus. Esteja abençoando, louvando, meu Deus, agradecendo o teu nome, meu Deus, onde os irmãos tivessem. Esteja agradecendo e louvando o teu nome, meu Pai. Eles já não estão aqui, mas que a mente deles, meu Deus, esteja no Senhor. Amém. Esse é o teu pedido de oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em Romanos 11, dos versos 32 ao 36. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nesse momento, irmãos, orar pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, com problemas emocionais, pelos nossos irmãos que estão desempregados, depressivos, aqueles que estão desanimados, né? Aqueles que nesse momento se encontram longe de Deus, têm até caminhado, vindo à igreja,
mas o coração está distante. Perdeu a razão, o motivo de fazer as coisas para o Senhor. Então nós vamos orar, levantar o clamor nesse momento, declarando que nós precisamos do Senhor para todas as coisas. Amém. Oremos, queridos. Pai querido e amado, nós queremos, Senhor, te agradecer. Te agradecemos porque podemos contar com o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus. Te agradecemos porque o Senhor é o presente bem, é o socorro bem presente, Senhor, na hora das nossas necessidades, das angústias, dos problemas em que vivemos, Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos, junto com a tua igreja. Nós queremos, Senhor, a oração é nossa. Nós queremos entregar nas tuas mãos os nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade nesse momento, Pai. Seja dificuldade emocional, dificuldade física, financeira. Pedimos ao Senhor que nesse momento supra, Senhor, os teus filhos de acordo com as suas necessidades. Precisamos do Senhor e queremos declarar isso essa noite. Ai de nós se não for o Senhor, o tempo todo, 24 horas por dia, toda a nossa vida, tudo, Senhor, para qualquer coisa nós dependemos absolutamente do Senhor, e isso precisa nos trazer paz. Saber que temos um Deus que é perfeito, que é amoroso, que sabe de absolutamente todas as coisas, que está acima de todas as coisas, né? Que nos ama e que está disposto a cuidar das nossas vidas, a nos tratar nas mínimas coisas. Então pedimos ao Senhor, Pai, né? Ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido essa noite. Né? Te entregamos nesse momento, Senhor, os nossos familiares que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Entregamos nas tuas mãos os nossos familiares e irmãos que estão distantes do Senhor nesse momento, que se sentem frios espiritualmente, desanimados, angustiados, depressivos, ansiosos. Senhor, são tantas coisas que têm nos cercado, Senhor. Esse mundo é mau, esse mundo é caído, e nós precisamos do Senhor. E queremos mais uma vez declarar a nossa total dependência. Se em nosso coração, Senhor, tiver alguma raiz, alguma sombra de dúvida, que o Senhor possa estar nessa noite confirmando que nós precisamos do Senhor, somente do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor nos ouve, como a nossa irmã já orou aqui mais cedo. Nós oramos crendo que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Convidar os amados para ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Com a música que diz que em tempos de guerra, de luta, não pare de orar, não pare de buscar. Nada nesse mundo pode nos impedir de acessar o nosso Pai. Ele está em nós. E diz que estaria com o seu povo até a consumação do século, e assim nós cremos. O inimigo ele pode até tentar, né, os laços, embaraços, para nos envergonhar, mas ele não vai. Porque o que está com a gente é maior do que aquele que está acima.
Vamos nesse momento orar pelos nossos irmãos que têm motivo de gratidão e pelas crianças aqui da nossa congregação. Se você quiser vir aqui à frente, sinta-se livre. Se você fez aniversário essa semana ou tem algum aniversariante que você gostaria de agradecer ao Senhor pela vida dele. Semana passada eu não agradeci pela vida de Maria, né, que fez aniversário dia 12 de março. Hoje é 1º de março, 12 de fevereiro. Hoje é 1º de março, não é isso? Mas está valendo, né? A gente pode orar, o Senhor vai receber. E nossa irmã ainda tem motivo de gratidão, amém? Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito. Nesse momento, Senhor, nós queremos entregar a vida de Valdira, da minha mãe, a vida da minha mãe nas tuas mãos. E o Senhor que continue abençoando, sustentando e dando a ela conforme as suas necessidades. Que ela possa, Senhor, ter a alegria de te servir. Ser com sua saúde física, emocional, espiritual. Que a cada ano, Senhor, ela possa contemplar e contar todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Obrigada, Senhor, porque ela é minha mãe. Obrigada pela família que o Senhor me deu, Pai. Eu te louvo. Nesse momento, Senhor, nós também queremos, junto com a nossa irmã Lena, agradecer ao Senhor pela bênção imerecida que o Senhor derramou sobre a vida dela. E ela, nesse momento, gostaria de declarar diante da tua igreja que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor dá além daquilo que nós imaginamos. Abençoa, Senhor, os adolescentes. Abençoa as crianças da nossa congregação. Que o Senhor possa encontrar espaço, criar, na verdade, espaço no coração dessas crianças e desses adolescentes, Pai, para a tua palavra. Que eles possam amar o Senhor acima de todas as coisas, ainda enquanto crianças. Que possam reconhecer que não existe outro Deus, que o Senhor é incomparável. Te agradecemos nesse momento, Senhor, pela vida da nossa irmã Judete. Obrigado pela tua serva que o Senhor levantou, Pai, durante esse tempo para proclamar a tua palavra. Para a nossa igreja é um privilégio ter a tua filha aqui. Então, que os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, nossa mente esteja receptiva à palavra do Senhor. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra do nosso irmão Judete. Graça e paz, irmãos. Bom estar aqui louvando a Deus, como diz Mineiro. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas 8:39. Este texto, ele me chama a atenção, irmãos, e eu estava orando, lendo a Bíblia, buscando uma palavra para hoje. E eu, certa vez, até já falei sobre esse tema num culto de oração lá na igreja. Mas eu senti o desejo de repetir ele, porque esse versículo 39, principalmente, ele chama a minha atenção. Ele diz assim: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Pai, nesse momento, toma as nossas vidas em tuas mãos. Fala conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite, que nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, o texto anterior, Jesus acalma a tempestade, está em Lucas 8, de 22 a 25, é um texto muito conhecido, né? Quando os discípulos estão ali no barco e o mestre adormece e eles chamam, dizendo que, mestre, vamos morrer? E ele se levantou, repreendeu o vento, a violência das águas,
e perguntou a eles onde estava a sua fé, e eles ficaram amedrontados, admirados, e disseram: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens, e ele lhe obedece? E logo após este fato, eles estavam navegando, indo para a região dos Gerazenos, em outras traduções diz Gadarenos, né? E eles estavam com Jesus ali no barco, indo para este lugar, para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado, em frente à Galileia. O pastor, o professor Adernon sempre está nos mostrando no mapa, né? Essas regiões, como é que elas ficam. E eles estavam se dirigindo para esse lugar. E quando Jesus chegou e pisou em terra, um endemoniado foi ao encontro de Jesus. E aquele homem, ele estava sem roupas, ele não morava em lugares, em casas, ele não morava com seus familiares, ele vivia dentro dos sepulcros. E esse é um dos fatores que me chamam a atenção nesse texto, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas têm muito acesso a muitas pessoas nas redes sociais. E às vezes elas não têm acesso dentro da sua casa para as pessoas com as quais convivem. Tem o acesso físico, mas não tem o acesso emocional, espiritual. Isso está faltando nos relacionamentos. A gente sabe que a sociedade reflete aquilo que está acontecendo dentro das famílias. A igreja é um reflexo do que está acontecendo dentro das famílias. E aqui, quando diz que esse rapaz não vestia roupas e não vivia em casa alguma, por certo, esse rapaz tinha família, mas ele não morava com a família dele. Ele vivia dentro de sepulcros. E eu ontem fui para um sepultamento e quando eu voltei, eu fiquei me lembrando da minha avó. Tem coisas que eu lembro muito de minha avó. Por exemplo, trovoada. Minha avó morria de medo de trovoada. Minha mãe também. Então, minha mãe conta que quando elas eram 6 filhas, todas mulheres, e disse que quando começava a trovejar, minha avó botava todas dentro do quarto, em cima de uma cama, fechava tudo, não iria desligar a luz, que nem energia tinha na casa dela, e ela tinha muito medo de trovão, né? E outra coisa que eu me lembro da minha infância é que quando a gente voltava de um sepultamento, minha tia, eu falo sempre, eu convivi muito com meus avós e com minhas tias, né? Então minha tia, vai logo tomar banho, tira essa roupa toda, bota para lavar. Aí eu cheguei em casa, sentei no sofá, digo assim, minha avó visse eu chegar no sepultamento, sentar aqui no sofá sem tirar a roupa e tomar banho. A gente tem essa sensação de quando a gente vai no cemitério, a gente volta sujo. A gente não tocou nada, não encostou em nada, não pegou em ninguém, mas a gente volta com essa sensação, não é? E imagine o que é morar nos sepulcros. Que coisa deprimente para um ser humano é viver ali naquele lugar que para nós nos causa essa sensação de sujeira. E quando este homem estava nesse estado, que ele viu Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e disse: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Quem estava falando ali não era aquele homem, e sim os espíritos que estavam nele, porque eles sabiam do poder de Jesus e sabiam que Jesus estava ali e que podia libertar aquela alma que eles estavam fazendo cativo, né? Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebravam as correntes
e era levado pelo demônio a lugares solitários. Eu, quando nasci, a minha mãe já era crente da Assembleia de Deus. E as igrejas pentecostais, elas têm um certo convívio maior, eu não sei se hoje ainda é assim, com esse ministério de libertação. Então, desde a minha infância, eu convivo de ver pessoas possessas, pessoas sendo repreendidas, aqueles espíritos. Então, eu consigo entender esse texto bíblico por já ter visualizado por muitas vezes pessoas assim que ficam com uma força descomunal. E quando o texto fala aqui que mesmo os pés e as mãos acorrentados, com guardas tomando conta, essas correntes eram quebradas e este homem era levado pelos demônios a lugares solitários. Isso realmente acontece. Isso não é uma ilusão, é uma verdade. E Jesus, quando perguntou qual era o nome, ele respondeu que ali era uma legião. E uma legião corresponde a 6.000 soldados. Quando se trata de um exército, são soldados de um exército. Aqui nós estamos falando de soldados do mundo espiritual que está dominando a vida de alguém. E hoje, irmãos, as famílias estão tratando de forma natural o que são soldados espirituais dominando vidas de pessoas dentro dos lares, dentro das famílias. E essas pessoas, elas ficam sem ter como se libertar, porque quando a gente relativiza uma coisa, a gente fica sem ter um confronto com aquilo. Não é? Se a pessoa diz assim, não, o inferno não existe, o diabo não existe. Quando as pessoas morrerem, elas vão todas para o pó e ali se extinguiu, acabou. Aquilo que as pessoas fazem de errado, elas fazem porque elas são assim mesmo. Isso é parte do caráter, em parte não é? Parte do caráter, porque nós somos livres, somos humanos, temos uma personalidade, temos uma força que vem de nós mesmos, que foi Deus que nos deu para agir, mas a gente sabe que existe um mundo espiritual que está ao redor das pessoas. A Bíblia fala sobre isso e que domina as pessoas para afastarem elas da sua família, afastarem dos outros, afastar de Deus. E a gente sabe que isso é uma realidade. E essa legião que estava naquele homem afastava ele do convívio da sociedade, afastava da família, afastava da sua casa, levava ele para viver em lugares imundos, solitário, isolado, sem roupa, um estado deprimente. Era a situação daquele homem. E aí Jesus repreende e manda que aqueles espíritos vá para a manada de porcos, e eles se atiram no abismo, e aquele homem fica liberto, né? E o povo que estava ali por perto, ao ver toda aquela manifestação, imaginem o estardalhaço que isso aparentou, não é? Imagine uma pessoa sendo liberta, toda aquela legião sendo lançada naqueles porcos, eles sendo lançados em um abismo. Tudo aquilo provoca barulho, aquilo provoca movimento, chama a atenção das pessoas, e as pessoas foram ver o que estava acontecendo. E quando as pessoas se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, ele estava assentado aos pés de Jesus, liberto, totalmente liberto, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Aí eu fico pensando assim, a gente conhece uma pessoa como ela era antes de Jesus, e depois quando a gente vê essa pessoa com as vestes
salvação. Vocês já tiveram essa experiência de visualizar uma pessoa que você conheceu antes e você conhece depois aquela pessoa salva? Já viram como o semblante da pessoa muda totalmente? Totalmente. Não é porque ela está vestidinha, bonitinha, com roupa física, não. A roupa espiritual da salvação, ela provoca uma mudança na imagem física da pessoa. E esse homem, eu fico imaginando, irmãos, porque eu trabalho num lugar em que eu visualizo muito isso. Não é? É um lugar carregado. Eu costumo dizer que a gente vai para ali, a gente fica ali 24 horas no plantão. A gente pode não ter nenhuma ocorrência. A gente sai de lá com a bateria descarregada. Porque é um lugar carregado. E aí existem pessoas que a gente vê com os olhos espirituais a carga que aquela pessoa carrega ali nelas, né? Então eu tenho isso muito nítido desde a minha vida, na minha infância, na minha vida do dia a dia. E eu ainda tive a tristeza de que, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou repetir para os irmãos terem uma noção. Quando minha mãe estava grávida de mim, o meu pai ele era desviado. E aí ele chegou para minha mãe tinha vontade de ser crente. Ele chegou para minha mãe e disse: Dete, o meu nome é igual ao nome de minha mãe, Gildete Vitória. Dete, você não tem vontade de ser crente? Os pais de meu pai eram crentes da Assembleia de Deus. Você não tem vontade de ser crente? Vá ser crente, para nossa filha nascer abençoada. Então minha mãe disse que desde quando ela engravidou, ele sempre me chamava de filha e sempre me chamava de Detinha, porque ele botou o mesmo nome de minha mãe, como todo mundo chamava minha mãe de Dete, eu era Detinha. Tanto é que Nailton diz assim, quando eu encontro alguém na rua e pergunta cadê Detinha, ele diz, já sei que é de Uruçu essa pessoa. Aí ele disse, vá ser crente, para nossa filha nascer abençoada. E eu louvo a Deus, porque eu fui abençoada pelo meu pai, desde o ventre da minha mãe, e fui abençoada pela minha mãe, que me ensinou a ler, que me evangelizou e que me ensinou a palavra de Deus e que me orientou nos caminhos do Senhor durante toda a minha infância. Então eu fui e sou uma pessoa privilegiada por isso. Mas quando eu estava com 9 anos de idade, o meu pai, ele se envolveu com um amigo que era macumbeiro. E meu pai começou a mudar. E ele acabou, ao longo da vida dele, ele disse para minha mãe que minha mãe fosse, que depois ele ia, e ele nunca foi. E a minha mãe aceitou Jesus, a minha mãe se relacionava muito bem com os sogros. Os pais de meu pai, durante toda a minha existência, parecia que o filho deles era minha mãe. Eles tinham minha mãe uma consideração, um amor, um cuidado muito grande. Sempre foram. E eles sempre ajudaram minha mãe espiritualmente. Eu cresci vendo o culto doméstico na casa dos meus avós, que meus pais moravam na roça, e eu para estudar eu ficava na casa dos parentes, né? Um ano na casa do avô materno, outro ano no paterno, outro com minha tia. Eu sempre vivia assim, na casa dos meus familiares, mas em todos os lugares onde eu morei, irmãos, eu fui muito bem cuidada pelos meus familiares. Eu nunca passei fome, ninguém nunca me abusou, ninguém nunca me maltratou, ninguém nunca me distratou. Era motivo para eu ser traumatizada por isso, mas eu não sou. Eu sou feliz pela família que Deus me deu para cuidar de mim. E eu convivi mais com os meus familiares do que dentro da minha própria casa. Mas com 9 anos de idade, eu vi meu pai sendo transformado. E aí meu pai se transformou em um macumbeiro, um pai de santo, desses que consulta mesmo, como se diz no popular, um curador. E ele tinha um altar dentro de casa, com todos aqueles santos, com todo o aparato
que vocês puderem imaginar. Agora imagine que é uma crente conviver com... E meu pai sempre foi muito estudioso. Ele era um homem de nível fundamental incompleto, mas meu pai lia Manchete, aquela revista Manchete, não sei quantos aqui conheceram essa literatura. Lá em casa sempre teve muito livro, muito jornal, muita literatura boa. Meu pai gostava muito de ler, minha mãe também. Quando eu fui crescendo, ele já foi me dando o hábito da leitura. E quando meu pai se transforma em macumbeiro, ele não foi um macumbeiro qualquer. Ele era um macumbeiro que tinha os livros, ele estudava aqueles livros. Ele lia, ele conhecia o mundo espiritual e ele comentava com a gente com maior naturalidade sobre cada entidade daquela, o que era que representava no mundo espiritual, quem era, o que fazia, quais as funções, tudo. Ele falava disso naturalmente. E eu convivi nesses dois mundos. E a minha mãe, ela orava e jejuava continuamente. E aqueles demônios, eles tentavam matar a minha mãe, porque a minha mãe era uma luz ali dentro daquela família. E eu convivi com esses dois mundos espirituais, completamente opostos e diversos. E muitas outras coisas aconteceram ao longo desses anos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não estou falando isso aqui porque eu estou lendo. Eu convivi com isso. O meu pai, ele tinha um demônio que quando ele chegava, a gente já sabia quando ele estava possesso. Porque tudo que ele pegava se quebrava. Então, meu pai era um trabalhador rural, administrador de fazenda, e ele gostava de animais, de cavalos. Os cavalos que meu pai tinha eram muito bem com aqueles aparatos de animal bonitos, aqueles arreios bonitos. E ele arrumava muito aqueles animais. Então, quando ele chegava, o cavalo já estancava com muita velocidade. Quando ele descia, às vezes até de pegar na corda para pegar o animal e amarrar, a corda se quebrava. Ele chegava muito violento, minha mãe já conhecia. Eu sou filha única, meus pais criaram muitas crianças, várias crianças, e minha mãe saía catando os brinquedos que tivessem imediatamente e colocando todas as crianças dentro de um quarto, tirando todos os brinquedos, porque se ele tropeçasse em um brinquedo daquele, começava a violência doméstica. Não era a violência de bater na minha mãe, mas era uma coisa que assombrava todos nós. E minha mãe já conhecia, e minha mãe, certa vez, conversando com um missionário que tinha esse ministério de libertação, ele disse para minha mãe descreveu que antes de meu pai chegar em casa, muitos anos depois eu já estava casada, eu já tinha meu filho mais velho. Aí ela me contou, olha, teve um missionário aqui, e aí eu conversei com ele e contei a experiência, porque antes de Hugo chegar em casa, onde meu pai era Hugo, chegar em casa, eu ouço o barulho do carro, se ele estiver de carro, ou se ele estiver de cavalo, eu ouço as pisadas do cavalo, eu ouço o animal, seja se ele tirar do arreio. Vocês já viram quando a gente tira o arreio do animal, que aquele dog arrasta pelo chão e faz barulho? Sabe o que é dog? É porque eu sou da roça, gente. Tem esse nome também, né? Aí ele é de metal, então geralmente quando a pessoa tira aquele arreio do animal, aquilo arrasta pelo chão. Minha mãe ouvia esse barulho se arrastando. Meu pai tinha um cavalete na sala, às vezes era na sala, às vezes era num armazém assim do lado, um lugar onde ele guardava aquele arreio. Ela ouvia todo o barulho do arreio sendo colocado lá e tal, e ela ficava na expectativa dele abrir a porta, e não era ele. Não era ele. Aí muito tempo depois é que ele chegava. Então ela aprendeu que com o passar do tempo, que era a entidade espiritual que acompanhava ele, que chegava na frente dele. E vezes em que ela olhava
o carro, se ela tivesse acordado e visse ele chegando, e ela via uma pessoa do lado. E ela, quando ele chegava, perguntava: você está sozinho? Ele está. Não, porque eu olhei e eu vi uma pessoa do lado. Depois ela não fez mais esse comentário, porque ela passou a entender. E aí esse missionário disse para ela como era o nome da entidade que o acompanhava, pela descrição que ela fez, porque muitas vezes ela viu sentado, antes dele chegar, sentado em cima de uma mala que tinha no quarto, aquela coisa horrenda que ela me descreveu como era. E aí ela disse assim: eu venho orando e jejuando acerca desse assunto para Deus libertar o meu marido há muitos anos. O que é que eu faço? Aí o missionário disse para ela: olha, quando um demônio se manifesta na vida de uma pessoa, a gente ora e repreende. Mas a pessoa liberta. Foi o caso deste rapaz aqui. Mas no caso do seu marido, foi ele que abraçou o demônio. Ninguém pode repreender. Só ele próprio é quem pode se soltar dessa amarra que ele se colocou. E assim meu pai viveu até o último dia de vida. Minha mãe, quando viu meu pai teve cirrose, então ele não chegou a ficar acamado, mas ele ficou prostrado, doente durante um tempo, e minha mãe chamava todos os pastores que ele conhecia e pedia, pastores, presbíteros, amigos, todas as pessoas evangélicas que tinham proximidade com ele, pedia: fale de Jesus para Hugo. Aí quando as pessoas chegavam lá e falavam: seu Hugo, o senhor quer aceitar Jesus? Ele dizia: meu irmão, lá no céu, quem sou eu para ir para o céu? Você vê o presidente da República, a gente não consegue falar. Como é que eu vou chegar lá no céu diante de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Lá tem, olha, anjos, serafins, querubins. Isso aí é uma escala hierárquica que vai me impedir de chegar até Deus. Olha que coisa, né? Que o inimigo colocou na mente dele para bloquear o entendimento e a aceitação de Jesus. E ele já tinha sido crente, batizado, já tinha cantado no coral na juventude dele e tudo. Quando minha mãe conheceu ele, ele já era desviado. Não sei informar como é que foi a passagem dele espiritual com Deus, mas declarar Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Quando eu leio isso aqui, eu vejo situações que eu já vi e que já vivi dentro da minha casa, e talvez por isso eu entenda também esse texto. E o que mais me chama a atenção é a transformação quando este homem teve o encontro com Jesus. Olha que coisa maravilhosa quando esse texto diz assim: quando essas pessoas viram aquele barulho todo, se aproximaram para ver o que estava acontecendo, né? Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que ele se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. E então o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Aleluia. Irmãos, nós precisamos atentar que aqueles milagres que Jesus faz em nossas vidas, a gente não precisa ser um endemoniado, liberto, mas todos nós fomos perdoados os nossos pecados por Jesus. A nossa vida foi transformada, a nossa vida foi mudada. E nós precisamos que esse milagre seja visto dentro da nossa casa. Quando
atenção nesse texto, que é esse volte para casa. A gente tem que contar, a começar da nossa casa. E não é só contar com a boca, é falar com ações do milagre da transformação que Jesus fez em nós. É preciso que quem mora vizinho a nós, que várias pessoas moram na mesma casa desde que nasceu, tem os mesmos vizinhos, né? E vizinho é como se fosse uma extensão da família da gente, né? Um bom vizinho é uma bênção, ele que socorre no meio da necessidade, é ele que ampara. Eu dou muito valor ao vizinho. E os vizinhos, eles veem a mudança na vida que é transformada, que recebeu o milagre da salvação. Já imaginou um colega de trabalho? A gente trabalha o tempo todo ali com aquelas pessoas e um dia a gente aceitou Jesus e a gente mudou de vida e aquela pessoa começa a dizer: olha, fulano era diferente, ele agora está assim, 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 ele agora está vestido, porque as vestes espirituais são diferentes. Ele agora está vestido, ele agora, o que foi que aconteceu? Então esse volte para casa, ele me traz essas reflexões. A casa é a casa que a gente mora, a casa é a nossa igreja, a casa são os nossos vizinhos, a casa é o nosso trabalho, a casa é a nossa comunidade próxima. Esses milagres que são feitos em nossas vidas, eles precisam ser vistos. Porque quando eles são vistos, Jesus é anunciado na cidade inteira. E vidas são transformadas. Irmãos, a gente precisa falar daquilo que temos visto e ouvido. E grandes são as coisas que o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. Grandes coisas. Então, voltemos para casa, irmãos, e contemos para as pessoas com a nossa boca, contemos com as nossas ações, contemos com a transformação de caráter, aquilo que o Senhor fez por nós. Louvamos a Deus que nós estamos aqui salvos. Uma vez, eu me lembro que eu estava num lugar e um irmão contou a experiência dele. Ele tinha sido uma pessoa corrupta, homicida, e ele respondeu processos e ele se converteu. E ele estava contando o testemunho dele. E logo depois deram a palavra para Ronaldo Argolo. Eu não sei quantos aqui conheceram Ronaldo Argolo, né? E ele é meu conterrâneo. E ele disse assim: eu estou aqui assim meio constrangido, porque eu não tenho um testemunho igual ao do irmão para dar. Porque eu nasci numa família abençoada, eu conheci os pais de Ronaldo Argolo, né? Eu nasci numa família abençoada, eu tive um pai maravilhoso, eu tive uma mãe maravilhosa, e é verdade, maravilhosos os pais dele. Eu tive uma família abençoada, e um dia eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui para dizer o quanto eu sou grato, porque Jesus entrou na minha vida, salvou a minha família e tem me abençoado. Então, irmãos, a gente não precisa ser igual aquele homem endemoniado para ter o que contar, não. Nós que nascemos em uma família cristã, ou não, porque às vezes uma família não é cristã, mas ela é temente a Deus, criou seus filhos dentro da ordem, da normalidade, e nós tivemos um encontro com Cristo, e nós temos sim um testemunho para contar, porque Jesus faz a diferença nas nossas vidas. E que os nossos olhos estejam sendo voltados para dentro da nossa casa, para onde nós estivermos, e que nós possamos contar aquilo que o Senhor fez em nós e aquilo que Ele fará através de nós e do nosso testemunho de vida. Amém? Amém. Pai, te louvamos, porque o Senhor nos salvou, nos resgatou.
e nos trouxe, ó Deus, para fazer parte deste povo maravilhoso, desse exército celestial que vai morar no céu. Obrigado ao Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido aqui neste lugar, nesta cidade, para anunciar esta palavra. Ó Deus, nós somos gratos por conhecer a Tua palavra. Te pedimos que onde nós estivermos, Senhor, que nós sejamos uma mensagem para ser lida por todos e que Jesus Cristo seja o exemplo das nossas vidas para anunciarmos para as outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, em todos os caminhos que tivermos que trilhar aqui neste mundo, para que todos eles glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com os irmãos. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos a Deus pela sua vida. Vamos a Deus por essa palavra. E não se esqueça, irmão, o mundo espiritual ele é real. Ele é real. E nós convivemos com os gadarenos dia após dia. E muitas vezes nós não queremos enxergá-los. Nós não queremos enxergá-los. Com oração silenciosa, nós nos damos por encerrado e entramos nas nossas casas. Volte para a sua casa e conte tudo aquilo que o Senhor te fez. Por você não ter passado pela fase do gadareno, ou por você também de alguma forma ter sido um gadareno, mas o Senhor tem poder para libertar pela sua mão. Amém.